Vamos procurar sentar de forma confortável, relaxando a musculatura, para que possamos, neste momento, nos preparar para essa reunião, para essa palestra, mais pacificados, mais harmonizados, deixando de lado os problemas do dia a dia neste momento, para que possamos nos envolver. Vamos respirar profundamente. Enquanto respiramos, sentimos o ambiente harmonizado. Vamos nos envolver com essa música. Com os fluidos do ambiente. Vamos nos preparar para uma viagem interior. Uma viagem para acalmar nossa mente. Vamos então colocar na nossa casa mental a imagem de uma praia. Nós estamos na beira dessa praia, ouvindo as ondas que vêm e que vão. Vamos nos envolver por esse marulhar das ondas. E a cada vez que a onda vem chegando de mansinho, vamos sentir que ela traz coisas boas. Que ela nos traz a certeza da existência do nosso Pai. Que ela nos traz consolo. Vamos deixar essas energias boas penetrarem na nossa mente. E à medida que elas se afastam, elas levam nossas inseguranças, nossos medos, e vão levando os nossos problemas existenciais, vão nos acalmando, e elas retornam, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança. E nesse vai e vem, nós vamos nos sentindo mais harmonizados, mais tranquilos. É noite, os nossos pés tocam a areia molhada. Vamos sentir essa natureza, esse contato com esse planeta que nos foi dado como nossa morada, para que possamos evoluir, para que possamos nos melhorar. Vamos olhando no horizonte. Entre o escuro do mar, porque é noite, e o céu cheio de estrelas. E uma luz se destaca, como uma estrela mais brilhante, lá no horizonte. Mas ela se aproxima, vai se aproximando, e à medida que mais se aproxima da gente, ela vai nos envolvendo como um abraço de harmonia, de muito amor. Vamos nos deixar envolver por essa energia
E a luz se aproxima. E cada vez o ambiente fica melhor. E nos sentimos calmos, nos sentimos gratos. E à medida que acostumamos o nosso olhar à escuridão, podemos vislumbrar essa luz que nos traz a imagem do nosso Mestre. Ele se aproxima com um olhar doce, um sorriso nos lábios e nos envolve com essa energia de amor puro para nos dizer que nunca está longe da gente, que nunca estamos sós, que mesmo nas horas mais difíceis, Ele nos acompanha a nossa jornada, nos levanta quando caímos, nos impulsiona quando paramos. E isso enche o nosso coração de gratidão. E é assim, gratificados, que nós lembramos do seu maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, teu irmão, como a ti mesmo. Vamos então, na execução desse mandamento do nosso Mestre, pensar naqueles irmãos que estão passando por dificuldades, pensar naquele irmão específico que nós sabemos, cada um de nós, que necessita urgente de ajuda. Vamos lembrar desse irmão, que pode ser nosso irmão biológico ou não. Pode ser nosso vizinho, pode ser nosso amigo, pode ser um desconhecido que nós tomamos conhecimento do seu problema, pode ser nós mesmos. Vamos colocar na nossa casa mental a figura desse irmão, o problema que ele está passando, onde ele está. E vamos manter. Vamos agora fazer um pouco de silêncio para que cada um possa manter essa mensagem, direcionando assim o atendimento pelos irmãos trabalhadores desta casa no problema dessas pessoas. Pai nosso, de infinito amor e bondade eterna, a Ti volvemos, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus, nosso Mestre, rogando atendimento para essas pessoas que aqui foram mentalizadas. Mas também, Pai, queremos estender esse pedido para todos aqueles que, mesmo não tendo sido mentalizados neste momento, estão passando por graves dificuldades. Pelos nossos irmãos que não têm um lar onde morar, que não têm o que comer,
pelos lares que não têm harmonia, pelos que têm problemas emocionais. Enfim, Pai, são tantos problemas. Que cada um receba o teu amor, as energias da esperança, da fé, que cada coração possa ser atendido com o fio da fé, nos ensinamentos do Mestre Jesus, quando nos disse que seu reino não é deste mundo, mas que estamos aqui para aprender, que cada um possa ser fortalecido, amparado. Mas te pedimos também, Pai, que fortaleça todos que estão empenhados em fazer o bem. Todos aqueles que entenderam o mandamento do nosso Mestre Jesus sobre a caridade, sobre o acolhimento do irmão, para que o bem assim possa superar todas as adversidades. Nos fortaleça nessa caminhada. Rogamos também que nos abra a mente para o conhecimento que vai ser repassado aqui pelo nosso irmão Alexandro hoje, para quem te pedimos boas energias que o envolvam, que o iluminem, que o intuam, para que ele possa clarear mais um pouco os nossos conhecimentos, que possamos prosseguir e sair daqui melhores. E em nome dos trabalhadores desta casa, encarnados e desencarnados, em nome dos nossos mentores, nós te pedimos permissão para iniciar a reunião de hoje, que ela seja de muita paz, que assim seja. Vamos agora passar a palavra para o nosso irmão Alexandro, para falar sobre o tema dificuldades entre pais e filhos. Deixa eu me posicionar aqui. Aqui. Bem, boa noite a todos, a todas. Vou pedir licença para retirar aqui, estou vendo que tem um bom distanciamento. Também já completei meu esquema vacinal desde o início do mês passado. Então, acredito que vai ser mais proveitoso, que tem muita gente também que, de lá de trás, também facilita a leitura labial, acho que para o pessoal do ambiente virtual aí também. Então, vou ficar mais ou menos posicionado aqui por uma questão para facilitar também a visualização. Bom, primeiramente, registrar mais uma vez a alegria de estar de volta aqui no presencial, depois de 1 ano e 8 meses, que foi a última vez que estivemos uma palestra presencial. Agradecer à direção da casa, a Alta de Souza, a todos os colaboradores de todas as dimensões aqui presentes, e em especial ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, discutindo uma temática que está muito presente, gerando problemas de relacionamentos, problemas financeiros, problemas sociais, de relacionamentos em geral, que é o contexto do relacionamento entre pais aqui no sentido de pai e mãe, e filhos. Alguns aqui podem não ser pai ou mãe, mas certamente são filhos. E nós vamos dar uma abordagem, tentar fazer uma abordagem aqui, que possa
tocar a todos, né, que estão assistindo ou que irão assistir no futuro, aí, na realidade virtual, de todas as idades. Porque quanto antes a compreensão que vai ser exposta aqui, na verdade eu vou expor uma visão da doutrina espírita com alguns toques, naturalmente, alguns toques pessoais, mas basicamente a visão espírita sobre essa dinâmica entre pais e filhos. Então, quanto antes houver a compreensão, o toque no sentimento daquilo que vai ser passado e a vivência, melhor será. Pois bem, nós vamos começar fazendo a abordagem, e eu não vou ficar citando aqui basicamente as fontes, porque vão estar aqui nas projeções, mas basicamente nós vamos tratar de expor algumas orientações de Emmanuel, de Allan Kardec, e em especial de Joana de Ângeles, que é quem melhor aborda com mais profundidade a temática. Tá? Bom, então vamos começar aqui. Como é que a gente vai fazer aqui hoje? Nós precisamos entender primeiramente o que é família, para que serve e como funciona. Vamos entrar na dinâmica de condutas por parte dos pais em relação aos filhos, depois conduta dos filhos em relação aos pais e algumas diretrizes de como melhor proceder, de acordo com as leis que regem a inteligência da vida, notadamente na relação entre pais e filhos. Porque são leis que, quando são descumpridas, leva a dor e sofrimento por parte dos envolvidos e da família. Bom, primeiramente, começando aqui pela ideia base da família. Joana de Ângeles nos fala que a família, ela é um corpo de espíritos necessitados e desajustados, que, portanto, se unem nessa oportunidade da reencarnação para que possa equilibrar certos fatores que ainda não estão bem equilibrados. Corrigir fatores que foram desequilibrados em algum momento e aperfeiçoar aquilo que já vem sendo desenvolvido. De modo que família, ela é um núcleo, um laboratório de experiências reparadoras. Reparadoras por quê? A gente aprende na doutrina espírita que, dentro da reencarnação, a gente tem contatos com pessoas que nos são mais simpáticas e, às vezes, nem tanto. E, muitas vezes, esses núcleos de espíritos conflituosos estão dentro da família. E, em especial, de pais para filhos. Entre irmãos também, mas aqui a gente vai dar um foco mais para pais e filhos. Então, é uma oportunidade de forma mais próxima, conseguirmos enfrentar e superar desafios que, se não fosse a família, ficaria muito difícil. Porque quando vem problemas de fora, de pessoas de fora, sei lá, chefe, vizinho e tal, não é tão difícil a gente deixar para lá e seguir nossa vida. Mas quando é no núcleo familiar, aí não tem isso. Por isso que é muito comum, às vezes alguém, por exemplo, um pai, uma mãe, se queixa de se deparar com pessoas difíceis. E aí ela fica, quando se depara com a pessoa difícil, ela foge, vai. Mas aí, eis que a vida traz essa pessoa difícil na pessoa de um filho ou de uma filha. Aí não tem como escapar. Ou pelo menos não tem como escapar sem consequências graves. Então, o objetivo da família é uma escola de aprendizagem e de redenção futura. Então, quem analisa uma dinâmica problemática, pense aí no problema que vocês vivenciam em família. Quando a gente analisa somente a situação em si, a gente diz, mas meu Deus, por que eu estou carregando essa cruz? Mas é porque se a gente analisa, se a gente parar para analisar que o nascimento espiritual não é no ventre materno. A gente tem um período anterior. Assim como o término da nossa vida não é no encerramento da atividade fisiológica do corpo. Tem uma continuidade. Então, muitas vezes, a gente precisa equalizar algo aqui na família para que numa outra encarnação a coisa venha um pouco mais equilibrada.
E também estamos vivenciando realidades que foram, às vezes, plantadas em momentos anteriores. É um pai, por exemplo, que abusou de uma filha naquele momento, de uma outra existência, e nessa encarnação os papéis se invertem. E aí o pai pega uma filha altamente rebelde, por exemplo. Então a doutrina espírita vem para a gente poder ter essa oportunidade de ter esse consolo, de ver aquele conflito como uma oportunidade de reequilíbrio para que no futuro a coisa fique melhor. Mas quando a gente age bem, conforme as diretrizes que vamos passar aqui, já nessa vida a gente já observa grandes melhoras. Porque é muito comum conflitos, por exemplo, de filhos, vamos ver aqui, em relação a pai e mãe, e isso repercutir no lado profissional, repercutir no lado financeiro, repercutir nos relacionamentos, às vezes até de casal. Então, Joana fala que é uma célula experimental. Família é uma célula experimental. Para que a partir da família eu consiga vivenciar algo maior em sociedade. E aí Emmanuel, ele diz, como é que nós vamos servir a um grupo de 10, 100, 1000 pessoas, se nós não conseguimos fazer isso sequer no núcleo familiar ali com 1, 2, 3, 5 pessoas? Eu tenho que primeiro ter um equilíbrio na minha família. Então, se eu tenho um conflito com o meu pai, se eu tenho um conflito com a minha mãe, ou com irmãos, por exemplo, é notório que essa pessoa terá problemas no campo social, porque ela está querendo saltar. Às vezes a pessoa tem um desafio muito grande em família, e para fugir disso, ela fica indo à igreja, fica indo à centro espírita, fica indo... Mas isso é só uma fuga. Enquanto ela não resolver bem aquele aspecto em família, o que está fora não prospera, ou não prospera tanto quanto poderia prosperar. Então, há uma sabedoria da vida de nos permitir que aquele desafio em família seja enfrentado primeiramente, para que aí sim a gente tenha força para fazer o que tem que fazer fora. Então, na parte familiar, a gente se conhece mais. Em regra, né? De modo que, quando há um conflito, é mais fácil se desculpar, se ajustar, se reconciliar no núcleo familiar do que um conflito com alguém de fora. Com um vizinho, com um chefe, ou com parentes mais distantes. Então, na família, existe uma força, uma lei da vida, por isso que a gente vai ver aqui que é uma lei do honrar pai e mãe, por exemplo, que é uma lei que opera, quer a gente queira, quer não, quer saiba, quer não, quer goste, quer não. É que nem a lei da gravidade. Se eu pegar isso aqui e soltar, vai cair. Por mais que eu não saiba que isso existe, a lei da gravidade, se eu soltar, ela vai cair. Por mais que eu discorde, vai cair. Por mais que eu não goste, vai cair. Então, tem certas coisas que acontecem no âmbito familiar que as pessoas não gostam, mas não interessa. A lei que rege ali vai atuar, quer você queira, quer não, quer goste, quer não, quer saiba, quer não. Então, o melhor é você saber e agir bem, para que não haja sofrimentos e problemas daí. Então, não adianta eu querer ficar combatendo a lei da gravidade, eu tenho que entendê-la e agir de acordo com ela. Ah, se eu quero soltar isso aqui que cai aqui, então eu vou soltar bem aqui porque vai cair. Eu entendo e ajo de acordo, eu não fico combatendo. Então, é por isso, qual é o entendimento fundamental nisso aqui? Nós não vivemos na família ideal, no sentido de família margarina, como é? Família comercial, né? Tudo muito, muito bom, tudo feliz o tempo todo. Não, não, não. Porque a nossa realidade ainda não é essa. A realidade que nós vivenciamos é uma realidade entre 7 estágios de evolução. Nós estamos no estágio 3, que a gente chama de provas e expiações. Então, há muitos desafios a serem enfrentados. Então, estamos distantes dessa família plena. A gente vai enfrentar desafios. E é natural, porque estamos reequilibrando fatores do passado e aperfeiçoando o pouco que já sabemos. E adquirindo também novos aprendizagens ali. Para que, a partir dali, eu consiga vivenciar isso no núcleo maior, no trabalho, com o vizinho, com quem for.
Então, se fôssemos esperar que certos desafios nossos, eu tenho dificuldade de ter paciência com certas pessoas, eu tenho dificuldade com pessoas lentas, eu tenho dificuldade com pessoas que pisam no meu calo, e por aí vai. Se fôssemos esperar que fôssemos desempenhar bem o nosso papel só com pessoas de fora, isso é muito difícil. Principalmente quando envolve atos que nos magoam, que nos trazem ódio, raiva, rancor. Porque o primeiro movimento natural é a pessoa querer excluir o outro. Então, quando não é da família, isso é muito mais fácil de fazer. Mas quando é na família, tem esse movimento que faz com que você pode até fazer, mas a lei vai operar. E vai, portanto, gerar problemas que as pessoas não acham que não tem nada a ver. Eu estou com problema financeiro, acham que não tem nada a ver com o fato de excluir o pai da vida. Estou com problema de relacionamento, acham que não tem nada a ver com o fato de excluir a mãe da vida e por aí vai. Mas tem. Então, esses episódios, essas vivências, essas mágoas, são melhor trabalhadas, temos essa melhor oportunidade em família. Mas se a gente não consegue fazer isso nem em família, ainda muito menos faremos isso com alguém de fora. Então, Deus permite que esses espíritos antipáticos, vamos dizer assim, que têm, portanto, reajustes a serem feitos para serem reequilibrados, permite que haja esse contato em família para que isso seja viável mais efetivamente. Porque, como eu falei, você pode até se fugir de um vizinho ou do chefe, mas de um filho. Então, por isso que para uns certas dinâmicas funcionam como prova e para outros como meio de progresso. Por exemplo, é muito comum, a mãe tem 3 filhos. Aí, um filho pequeno, um filho de 2 anos, o outro de 6, outro de 9. Aí o filho de 2 anos faz cocô. Aí a mãe vai dar atenção para quem? Para o filho cagado. Aí os 5, às vezes os 5 de 9 ficam com ciúme, porque a mãe fica, a senhora está dando muita atenção para o fulaninho, o Joãozinho de 2 anos. Ora, mas é claro que tem que dar atenção para o filho cagado. Por que eu estou falando isso? Porque na dinâmica de família, as pessoas não compreendem por que um pai e uma mãe, por exemplo, aí você tem um filho de 50, outro de 40, outro de 30. Mas de repente o de 50, ele está com o maior problema de relacionamento financeiro ou o que for. Está cagado. Aí o de 30 e 40 fica achando ruim porque a mãe está dando mais atenção para o de 50. Mas é claro, ele está cagado. Então, estou usando aqui esse exemplo só para que a gente comece a perceber que existe um movimento de um entendimento nosso em relação aos pais, mas a gente não pode perder a percepção do entendimento dos pais em relação a nós. A gente costuma só ver o nosso amor pelos pais e esquece de ver o amor dos pais por nós. Quer ver como? Um pai ou uma mãe está hospitalizado. Está mal. Aí o filho vê, poxa, eu queria estar no lugar da minha mãe, ou estar no lugar do meu pai. Tudo bem, você está vendo o seu amor pelo seu pai ou pela sua mãe, mas você está vendo o amor pela sua mãe e do seu pai por você? Será que eles gostariam que isso acontecesse? Existe uma dinâmica que a gente percebe quando a coisa está disfuncional. Eu chamo de teste do avião. Imagina que vocês estão no avião, o avião teve um problema, vai cair, vai espatifar no chão. Está você, seu esposo ou sua esposa, seu filho, seu pai e sua mãe, vocês 5. Só que só tem 3 paraquedas. E você, homem ou mulher, vai ter que escolher para quem vai dar os paraquedas. Para quem você dá. Qualquer resposta diferente de vou pegar um paraquedas para mim, para minha esposa, para o meu marido e para o meu filho. Qualquer resposta diferente dessa revela uma desfuncionalidade que precisa ser observada. Por incrível que pareça. Mas não é egoísta? Não. Porque se você observar pelo seu lado,
é uma coisa, mas não esqueça de observar o lado do seu pai e de sua mãe. O que ela queria? Que você desse para ela e morresse? Então atentem para essa dupla visão. E aí, olha o peso que tem a família. Pesquisa feita em países mais desenvolvidos, que tem ampla abertura em termos de universidade, rádio, cinema, publicação, chegou-se à conclusão que a família tem uma influência de 3/4 na formação da personalidade dos seus componentes. 75%. Então veja o impacto que a postura de um pai, de uma mãe e dos filhos repercutem no ambiente familiar. E aí, se há uma ausência ou uma não observância de certos aspectos que nós estamos tratando aqui, o impacto é gigantesco, é enorme. Por exemplo, uma filha que criticava demais a mãe, julgava a mãe, dizendo que a mãe não fazia nada por ela, abandonava ela, só perseguia ela. E na realidade terapêutica, aí eu fiz, deve ser mesmo, né? Eu acho que quando você nasceu, a sua mãe deve ter dito assim para você, olha, eu vou lhe perseguir. Só que não, né? E aí essa pessoa cresceu com essa postura crítica de julgamento em relação à mãe. O que aconteceu? Ela passou no sentido de eu sou superior à minha mãe. Passou a fazer tudo por todo mundo, menos por ela. Gerando todo um problema para a vida dela. Então, a colocação de filhos, a postura dos pais em relação aos filhos, o objetivo é os pais, pai e mãe, têm uma enorme responsabilidade para colocar os filhos no caminho do bem. Mas é no sentido de orientação e naquilo que está ao seu alcance. Vamos abordar um pouquinho mais para frente isso aqui. Só que, lá no Livro dos Espíritos, na questão 582, Kardec fala um paralelo muito interessante. Ele diz, tem pais que se preocupam mais em aprumar as árvores do seu jardim e fazê-la dar bons frutos, do que formar o caráter do seu filho. O que ele está dizendo aqui, usando dessa metáfora? Tem gente que se preocupa mais em avolumar patrimônio ou em dar coisas para os filhos do que formar virtudes para os seus filhos. Virtudes de fraternidade, de solidariedade, de humildade, de respeito, de gratidão. E aí, mais à frente, quando os filhos crescem e adotam certas posturas, os pais ficam sem entender por quê. Então, o que Jesus diz? De que aproveita o homem ganhar o mundo se perder sua alma? Daí a importância da visão consoladora da doutrina espírita. De que sim, as coisas são importantes, mas são importantes no sentido instrumental. Dinheiro, poder, essas coisas são importantes no sentido instrumental. Ou seja, que a gente use bem isso. Atentando-se para quem é que domina quem? É você que domina o dinheiro ou é o dinheiro que lhe domina? É você que domina as coisas ou são as coisas que lhe dominam? É você que cuida do carro ou é o carro que lhe domina? Poder do mesmo jeito. Então, estamos vivenciando uma série de problemas aí, porque as pessoas estão colocando o que é meio como fim. Vai dar problema. O fim tem que ser a vivência de virtudes. Com o que você tiver, da forma como você tiver, no contexto que tiver, veja que virtude está ali. Nós vamos observar aqui alguns defeitos, vamos dizer assim, de posturas de pais, que o defeito revela, na verdade, uma ausência de uma virtude. O defeito vem de defectos, é a ausência de uma virtude. Então, o que existe propriamente não é o defeito, é a ausência de uma virtude.
Então não é a pessoa orgulhosa, é a ausência de humildade. E por aí vai. Então, desde criança, a gente vai observando certas posturas dos filhos. E a gente vai notando, olha, esse movimento aqui revela um pouco de egoísmo, esse movimento aqui revela um pouco de orgulho. E os pais têm que se cuidar de atentar, de analisar isso. E começar a fazer movimentos para tolher desde pequeno. Porque se crescer fica mais difícil. Sempre tendo como base a vivência de virtudes. O que eu posso fazer aqui para dar como exemplo uma vivência de uma virtude para os filhos? Nós vamos ver com algumas diretrizes aqui, certo? Então, quantos pais são infelizes em seus filhos porque não lhes combateram desde os princípios algumas más tendências? Seja que não fizeram isso por fraqueza, seja por indiferença. Fraqueza por quê? É aquele pai, por exemplo, que tem medo que o filho não ame e aí, por exemplo, se tornar absolutamente permissivo, pai ou mãe, né? Permite que faça tudo. Vai dar problema. Ou por indiferença, estou nem aí. Vai vivenciando a vida como se não tivesse filho. Vai dar problema. E aí lá na frente vão colher o que semearam. Porque a semeadura não é só por ação, é por omissão também. Se eu podia fazer e não fiz, isso é plantio. Que vai ter que ser colhido lá na frente. Porque o plantio, a semeadura, a plantação é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Nem que seja na colheita de escassez. Então, o que nós temos observado muito, isso eu tenho visto tanto na minha realidade profissional como delegado de polícia, também na realidade terapêutica como psicoterapeuta, de pais que às vezes se separam, por exemplo, entram em rota de conflito e usam os filhos para se digladiarem. Isso é uma das piores coisas que podem acontecer para a realidade futura dos pais e para a realidade presente dos filhos. E futura também, né? De problemas emocionais e mentais graves. Então, a alienação parental é uma das piores coisas que temos visto o tempo inteiro, infelizmente. E aí o filho, por exemplo, que não teve aquela mínima atenção ou mínimo cuidado, acaba no movimento inconsciente de buscar dizer, de buscar trazer a atenção e o cuidado dos pais, acabam se envolvendo em atos de agressividade, de violência, de baderna, uso de álcool, uso de drogas. E descambam, portanto, para um vandalismo e para uma insensibilidade em relação a outras pessoas. Então veja a repercussão de um ato de pai e mãe em relação ao filho, quanto que isso repercute, porque esse filho vive em sociedade. Com quantas pessoas ele tem contato? Então, o que esse pai e essa mãe está plantando e está germinando de impacto aí? E aí, eu coloquei aqui 10 defeitos no sentido de não vivência de alguma virtude. Dos pais, pai e mãe, né? Que eu tenho mais observado na realidade cotidiana. Profissional, terapêutica, etc. Pais, por exemplo, agressivos, que só sabem fazer as coisas na base da agressão, do xingamento, da força física. Isso vai gerar repercussões emocionais e psicológicas. Pais superprotetores, é o inverso, né? Protege demais, excessivamente. E aquele filho, aquela filha cresce sem a capacidade de lidar com um mínimo de desafio na vida, um mínimo de frustração. Tem até um filme, por exemplo, que foi uma mãe, baseado em fatos reais, que a mãe protegia demais a filha. E chegou a um ponto que a filha quis sair de casa, já era grande, e ela não conseguia lidar nem com o latido do cachorro. Pais alienados se voltam puramente para o lado profissional, para os seus negócios, e esquece filho.
E muitas vezes o filho passa a ser agressivo, violento, num movimento inconsciente de chamar a atenção dos pais, ou da sociedade, ou de alguém que lhe dê carinho que ele não teve, ou atenção que ele não teve. Pais indiferentes, estou nem aí. É como se não houvesse filhos. Pais chantagistas, sabe aquele pai que diz, se você não fizer isso, eu vou sair de casa, eu vou lhe abandonar, ou então eu vou me matar. Aí ninguém sabe nem quem é a criança aí, né? Pais dominadores, eles querem dizer exatamente o que os filhos devem fazer e o que não devem fazer. E aí tolhem a liberdade que desenvolve os filhos. Pais permissivos, é o extremo, permite tudo. Com medo de querer magoar o filho, de que o filho não ama, deixa fazer tudo. Pais frustrados, é aqueles que não conseguiram alcançar certos aspectos para a vida própria, sei lá, um aspecto profissional, sempre quis ser médico. Aí vai impor o filho que o filho tem que ser médico, para suprir uma própria frustração. E aí já teve até um filho que chegou e fez uma faculdade de Direito, porque o pai queria fazer Direito, aí terminou e disse, está aqui, pai, o diploma, agora eu vou fazer administração. Pais perfeccionistas, querem que os filhos sejam robôs, sabe? Tem que ser tudo certinho, não pode errar, nem em casa, nem na sociedade. Vai no restaurante, tem que ser tudo certinho, em casa tem que ser tudo certinho, não pode manchar nada, não pode fazer... E os pais possessivos, são aqueles que pegam os filhos como se fosse propriedade deles. O filho fica 20 e tantos anos, está lá, como se fosse, não é meu. E esquecem daquela poesia de Khalil Gibran, né? Nossos filhos não são nossos filhos. Os filhos são os filhos da vida. A gente vai cuidando até um ponto ali, depois... Claro, a gente não deixa de ser pai nem mãe, mas vai diminuindo o grau de proteção ali à medida que ele vai evoluindo. Isso é da natureza. Mas tem pai e mãe que diz, meu filhinho, tem que fazer a comida dele. Mas qual é a idade dele? 5, 6 anos? Não, 32, está chegando na universidade. Pô, 32 anos, tem que fazer comidinha, não sei o que. Tem alguma dinâmica disfuncional aí. Então, a mãe chantagista, né? Eu não vou mais amar você se você não se comportar. Isso tem repercussões psicológicas graves nos filhos. Então, o que os pais têm que perceber? Os pais são base, é como se fosse raiz de uma árvore. Eles é que vão sustentar, que vão nutrir. Então, o movimento que vem dos pais tem uma potência forte de influência nos filhos. São as primeiras referências. Por isso que é muito comum, problemas chegarem ao âmbito psiquiátrico, ao âmbito terapêutico, de situações que foram vivenciadas, por exemplo, entre 0 e 7 anos, e que estão repercutindo na fase adulta. Então, a postura dos pais é que vai depender, que vai gerar ou um crescimento da base familiar ou a sua ruína. E quando o filho é ingrato? Eu me lembro de uma frase de Madre Teresa, que ela disse assim, as pessoas, os filhos, enfim, que são bons, merecem nosso carinho, nossa atenção. E as pessoas que são ingratas, elas precisam do nosso carinho, da nossa atenção. Então, diante desses filhos ingratos, os pais devem fazer o seu melhor, atentando para esses aspectos que estamos tratando aqui. Nem excesso de proteção e nem indiferença. É buscar o equilíbrio, a justa medida. Então, no entanto, tem pais que só procriam, tem. Que se comportam como animais. Aliás, muitas pessoas, né, levam a vida com aquela ideia de comer, dormir e ter relação sexual. Mas no que isso difere dos animais? Nada, porque os animais também fazem isso. O que diferencia o ser humano do animal chama-se consciência. Então nós temos que ter essa percepção do despertar da consciência, dos elementos que já sabemos e vivenciarmos da melhor maneira. E por parte dos filhos,
Não compete aos filhos julgar os pais. A grande e imensa maioria dos problemas que têm sido gerados no comportamento dos filhos são porque os filhos criticam, julgam, condenam os pais. E, por incrível que pareça, é muito comum eles repetirem isso na fase adulta. Por que repetem? Porque ali, sei lá, a filha critica o pai que era alcoólatra. Aí, no movimento inconsciente de querer manifestar o amor pelo pai, porque a lei opera, por mais que a gente diga que não, por mais que o filho ou filha diga, eu quero lá saber daquele pai, não sei o quê, é da boca para fora. No fundo, o que a gente chama de elemento espiritual, no fundo, a lei é de amor. E se esse amor é interrompido, isso vai dar problema, é que nem panela de pressão. Então a filha está lá, critica o pai alcoólatra, não sei o quê, aí vai, no futuro, se relaciona com alguém alcoólatra. É como se dissesse, olha, eu amo tanto você, meu pai, que estou me relacionando com alguém que é alcoólatra também. Mas ela nem entende que é isso. Então, teve até um caso, por exemplo, de um casal, tinham 3 filhos, e os 2 faleceram no acidente, a mãe entrou em depressão e o pai se separou. No que o pai se separou, o filho mais novo tomou ódio mortal do pai. Disse que queria ver o Satanás, não queria ver o pai. Aquele, não sei o que, começava a ter os piores adjetivos. Na realidade terapêutica, foi descoberto, ele já tinha tido 3 empresas. Depois disso, as 3 quebrou, ele estava na 4ª. E ele queria entender o que estava acontecendo, que ele não conseguia prosperar profissionalmente. Na realidade terapêutica, foi descoberto que ele precisava se reconciliar com o pai, era isso. Aí chegou no ponto que, não, eu prefiro ir à falência do que me reconciliar com meu pai. Tá. Boa sorte. Com poucos meses depois, veio a informação de que, de fato, a empresa faliu e ele estava em profunda depressão. Tinha procurado ajuda com todas as pessoas da família, ninguém o ajudou. E só tinha uma pessoa para ajudar. Adivinha quem? O pai. Olha como a vida é. A vida colocou todo um contexto para que ele se reconcilie. Mas tem gente que prefere a porta do inferno do que pedir para ir para o céu. A lei vai operar. Quer queira, quer não, quer saiba, quer não, quer goste, quer não. Então é preferível conhecer e seguir. E aí a vida tem uma lição que a vida impõe a todos nós que se chama humildade. Que é uma coisa ou que se aprende no fluxo de amorosidade ou se aprende na marra. E aí então, essa ingratidão dos filhos com os pais é o mais grave problema que pode existir por parte dos filhos. Porque esse movimento de ingratidão gera problemas, gera um movimento de eu sou mais que meu pai, ou eu sou mais que minha mãe. Quem é a minha mãe? É que nem a filha de 30 anos, a mãe tem 60. Aí a filha tem uma neta, aí diz, não, mas o marido chega, deixa ali com a sua mãe. Não, minha mãe, ela não sabe cuidar dela, não. Eu fiz, ela não teve filho, então, né? Tá vendo? Fica com essa postura de arrogância, achando que só quem sabe o que os pais vivenciaram são eles. O que passaram pelo que passaram, os sacrifícios. Mas os filhos às vezes esquecem isso aí, né? Então, de forma alguma, diz Joana de Ângeles, de forma alguma se justifica a postura de crítica, de julgamento de pai em relação de filhos em relação a pai ou mãe. Mas meu pai me abusou sexualmente, minha mãe me abandonou. Não interessa. Não, mas eu tenho razão. Tem razão mesmo. A maior parte dos casos, os filhos têm razão do que está reclamando ali. Mas normalmente eu falo, você quer ter razão ou quer ficar bem? Se você quer ficar mal com sua razão, fique. Mas se você quer ficar bem, você tem que simplesmente acolher seus pais como são.
do jeito que são, do jeitinho que eles são. Não quer dizer que você concorde com isso. Quer dizer acolher e fazer o seu melhor. E seguir para frente na vida fazendo o seu melhor. Honrando com aquilo de mais digno que lhe foi dado, que foi a vida. O resto é com você. Então, ama e respeita em teus pais a humana manifestação da paternidade divina. Existe ali uma junção, no momento em que o espermatozoide se encontra com o óvulo, há uma força da vida que dá vida. Então a gente tem que ter esse respeito, essa reverência a isso. E aprender a separar os atos de pai ou mãe da realidade de pai e mãe. E a gente não é obrigado a concordar com comportamentos de pai ou mãe. Mas nós temos o dever de respeitar e honrar a figura do pai e da mãe, independentemente do que eles tenham feito. Porque se adotarmos a postura de crítica, a gente freia um movimento que veio desde os ancestrais, de tataravô e tal, passando por nossos pais, chega até nós. Nós somos a síntese atual desse movimento. Se a gente diz, não, o que eles fizeram não presta, eu vou fazer melhor. Aí começa do zero, estanca o amor e dá uma série de problemas. Problema de relacionamento, problema financeiro, problema de saúde, reumatismo, não sei o quê, enfim. Que são sinais do corpo. Então, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha que sabedoria. O movimento de quem não honra pai e mãe é um movimento que faz com que você define mais rápido, morra mais rápido. Porque é como uma árvore que você corta a raiz. Ela não dura muito tempo. E para que você se nutra e tenha bons frutos, você tem que puxar isso de pai e mãe. O honrar pai e mãe é código superior da vida, é lei da vida que vai funcionar, quer você queira, quer não, quer goste, quer não, quer saiba, quer não. E o melhor, portanto, é saber e agir em conformidade. Então, o que é o honrar pai e mãe? É concordar com tudo que o pai e mãe fez? Não. É passar na mão na cabeça? Também não. É você simplesmente acolhê-los do jeito que são, com tudo o que fizeram, deixaram de fazer, e você é grato pela vida que foi dada, porque eles poderiam ter interrompido, a mãe poderia ter interrompido, poderia ter abortado, mas não abortou. Ah, mas minha mãe queria me abortar, mas você tem que amá-la, porque ela mesmo querendo, ela lhe teve e ainda cuidou de você. Então você acolhe isso e faz o seu melhor. É esse o movimento de gratidão. Gratidão não é muito obrigado, não. Muito obrigado é regra de cortesia. Gratidão é você acolher o que veio de todo o seu contexto familiar passado. Acolhe em seu coração e faz o seu melhor. Naquilo que você aprendeu bem, aplica. Naquilo que você entende que não, ok, deixa lá e segue. Sem criticar, sem julgar, sem achar que é maior que pai e mãe. A vida vai bater forte aí se agirem assim. Então, tudo isso nós não podemos perder de vista, que o objetivo, quando há esse tipo de conflito entre pais e filhos, é um conflito que busca um reajuste, para que no futuro a coisa fique melhor. E às vezes se vivencia uma vida inteira de conflito, mas você vai lá plantando sua semente. Você não sabe quando é que vai germinar. Mas você sai, sabe a parábola do semeador? E o semeador saiu a semear, ponto. Ele não ficou esperando, se estava chovendo, se não estava chovendo. Não, ele saiu. E encontrou vários tipos de terreno, mas naquilo que deu bom mesmo. De 30, de 60, de 100 para 1. Então é isso que tem que fazer, plantar. A gente não tem que estar pressionando. Porque tem gente que quer pressionar os outros. Tem que ser do meu jeito, do meu modo, da minha forma, no meu tempo. Não, meu filho tem que mudar agora, ou meu pai tem que... Não. Faça o seu melhor e dê tempo ao tempo. Aliás, o Evangelho fala assim, né? Primeiro a semente, depois a espiga, e depois o milho cheio na espiga. É uma ordem na natureza.
Então, qual é a base fundamental aqui? Exemplo. Os primeiros exemplos que os filhos seguem são dos pais. Então, o que o pai está fazendo, não é falando, é fazendo. Então, estão tomando como base isso aí. Hábitos salutares. Veja o que os filhos observam, estão assistindo, estão lendo, estão vivenciando, os amiguinhos. Por exemplo, lá no condomínio que eu moro, teve um período que meu filho teve um contato com alguns coleguinhas, que o coleguinha, a brincadeira era roubar a colar dos outros. Deixa seu coleguinha lá, você vai buscar outros coleguinhas. Outra com minha filha, estava tendo alguns movimentos estranhos, a gente foi saber o que era, ela estava assistindo um tal de TikTok. Tira. Ah, mas aí, tira. Não é esse negócio de... Pai e mãe tem que ser amiguinho de fazer, permissivo demais. Não, tá vendo ali que a coisa, o hábito não é salutar? Corta. Achou ruim? Acha. No futuro, eu vou entender. Porque nós não podemos esquecer que fomos também filhos. Que passamos também por uma adolescência. Então a gente tem que, na nossa própria experiência, não esquecer disso. E a lição da humildade e do respeito. Quando o filho vem com postura de arrogância, você tem que baixar a bola. E qualquer atitude de desrespeito com quem quer que seja, principalmente da família, pai, mãe, avô, avó, breca na hora. E aí, o que você tem que fazer? Carregar o mundo nas costas, como está ali? Não, porque o mundo sabe caminhar sozinho. O que você tem que fazer é o seu melhor. Ter a sua consciência. Porque ele fazer o seu melhor. Você vai acertar sempre? Não, esqueça. Não existe manual de acertar 100%. Eu já atendi pessoas que dizem, meu pai me abandonou, não fez nada por mim e tal. E já tem gente que diz, meu pai me sufocou, que fazia tudo. Não, vai reclamar, tem gente que quando é para reclamar, reclama de todo jeito. Mas você tem que fazer o seu melhor. Se você faz o seu melhor, você já faz tudo o que a vida espera de você. E, como eu falei, não esquecer de que nós passamos por aquela fase. Então, quando a gente vai agir com relação aos nossos filhos, por exemplo, que se estão na fase da infância, eu tenho que ver como é que eu era na infância, como é que é o melhor aqui para ajustar bem. Não é ficar pensando o que ele vai gostar ou não gostar, não. É o que é melhor em termos de virtude. Do mesmo jeito, a adolescência principalmente, né? A fase da adolescência que vem o conflito de gerações. E, principalmente, alimento espiritual. Que você, pelo seu exemplo, também pelas leituras, o evangelho no lar, o que for, você possibilite que os seus filhos vejam bons exemplos de virtude, de fraternidade. Que quando eles se deparem com alguma situação, você traga a virtude ali. Se focar somente numa questão material, isso não pertence a eles. Vou acumular muitos bens para meus filhos. Não vai. Não pertence a eles. Pode ficar um tempo com eles ali. Mas se eles não tiverem a virtude, eles podem torrar o patrimônio mais rápido, em 1/10 do tempo, do que o que você levou para construir. O que fica mesmo é a vivência de virtudes. Lembra-se? Tem pais que se preocupam em cultivar as árvores do que a vivência de virtudes. Isso vai dar problema. E então, você pode dizer, mas eu fiz o que foi melhor para o meu filho e tal, mas ainda assim ele foi ingrato, ele não fez bem com a vida dele, se desviou dela, né? Ok. Se você fez o seu papel, você cumpriu com o seu dever. Agora, aguarde. Porque eles um dia também, por exemplo, serão pai ou mãe. Sabe a história do retorno do filho pródigo? Às vezes o filho teve todas as oportunidades, não abraçou, vai para o mundo, toma porrada, aí volta. Ótimo. E os pais têm que acolher. Porque ali já é uma outra figura, já é uma outra pessoa transformada. E aí, então, para a gente fechar, eu trouxe essa prece da Madre Teresa, que retrata muito bem essa dinâmica desses desafios entre pais e filhos. E olha a sabedoria da Madre Teresa, né? Ela diz, muitas vezes, as pessoas são egocêntricas, são ilógicas, são insensatas, muitas vezes. Mas perdoa-as mesmo assim. Perdoa-as assim
mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, de interesseiro. Pode. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo ou enganá-la. Seja honesto a si mesmo. O que levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz, é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor a si mesmo. Veja você que, no final das contas, é entre você e Deus, nunca entre você e as outras pessoas. Então, nunca é entre o pai com o filho com o pai, é sempre entre a figura de Deus, o Deus que há dentro de cada um. Seja na figura de pai, seja na figura da mãe, seja na figura de irmão, seja na figura de filho, que apenas nos servem para desenvolvermos capacidades e habilidades para o progresso espiritual. Sem o que a gente não consegue desenvolver bem em sociedade. Gerando problemas profissionais, problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas financeiros. E a matriz está justamente no acolhimento, na reconciliação, na gratidão do filho em relação aos pais. Ou numa melhor postura dos pais em relação aos filhos. Então é isso que nós trouxemos para vocês. Espero que boas sementes tenham sido plantadas, que esses movimentos toquem o coração de vocês, que isso é o mais importante, e que possam, portanto, desenvolver movimentos de comportamentos e atitudes e condutas de si mesmos, levando bons exemplos também, porque a nossa postura impacta um conjunto muito grande, né? A começar pelo núcleo familiar. Então, mais uma vez, gratidão a vocês, a gratidão ao pessoal do online e ao Grupo Espírito Garimpeiros da Luz, a todos os colaboradores também. E muita paz, saúde, felicidade a vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.